madrugada de Jerubal, isto é Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Harod. O acampamento de Midian estava ao norte deles no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Porém, anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais, desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. É isso. Por assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: separe os que beberem a água lambendo-a, como faz o cachorro daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água levando-a com as mãos à boca foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. E o Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. De Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300, e estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com seu servo Pura, e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso você terá coragem para atacar. Então ele e o seu servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. O Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele, um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Então amigo, seu servo Pona de ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus, voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas suas mãos. Dividiu os 300 homens em 3 companhias, pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios, com tochas dentro. E ele lhes disse: observem-me e façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem pelo Senhor e por Gideão. Ando Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite. Assim que foram trocadas as sentinelas, tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita. Gritaram a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento, e todos os midianitas fugiam correndo e gritando. E quando as 300 trombetas soaram,
O Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas. Mas muitos fugiram para Bet-sita, na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-Meolá, perto de Tabate. Os israelitas de Naftali, de Azer e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Mas Gideão enviou mensageiros a todos os montes de Efraim, dizendo: desçam para atacar os midianitas e cerquem as águas do Jordão à frente deles, até Bet-bara. Foram, pois, convocados todos os homens de Efraim, e eles ocuparam as águas do Jordão até Bet-bara. Eles prenderam 2 líderes midianitas, Oreb e Zeb, mataram Oreb na rocha de Oreb e Zeb no tanque de prensar uvas de Zeb. E depois de perseguir os midianitas, trouxeram a cabeça de Oreb e a de Zeb e a Gideão, que estava do outro lado do Jordão.